Pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Dalton Leme, meu amigo, nosso parceiro aqui das lives, das aulas, né? Eu costumo dizer que às terças-feiras nós temos uma aula que envolve a nossa saúde, um conhecimento de extrema importância, e mais uma vez aqui juntos. Primeiramente, dizer que é um prazer, viu, Dalton? Uma honra muito grande estar com você para esse assunto tão importante. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Muitos de vocês que estão aqui pelo Zoom ou pelo YouTube estão pela primeira vez, muitos outros ainda vão estar acessando os links, e eu quero aproveitar essa parte aqui introdutória para relembrar a importância de você reenviar o link, dar um lembrete à pessoa que você fez o convite durante o dia, durante a semana. Afinal de contas, é impossível a vida sem a circulação sanguínea, né? E olha que assunto importante o Dr. Dalton vai abordar. Como eu falei, não é, Dalton? Não é simplesmente uma live, que nós teremos, como sempre, é uma verdadeira aula. E aí eu peço a vocês que fiquem até o final, né? Depois que o Dr. Dalton abordar o tema da circulação, ele vai abrir para que vocês possam contar como que vocês melhoraram de vários problemas relacionados à circulação com a água tratada magneticamente pelo silocimol, essa água corrigida. Também poderão fazer algumas perguntas para o Dr. Dalton, mas o que ele vai abordar hoje especificamente? Hoje o assunto é circulação. E o tema é, né? Circulação. Quais os sinais de risco? Como melhorar? É importante estar atento aos sinais, né? Porque são várias as doenças decorrentes da má circulação. Você deve lembrar de algumas delas, né? Problemas como as varizes, trombose, a própria hipertensão, o AVC, aneurisma, as dores das pernas, o inchaço. Muitas dessas doenças, todas elas, têm tudo a ver com a circulação sanguínea, né? E muitas outras também. Então, olha que assunto importante, que conhecimento que é imprescindível. Dr. Dalton, seja muito bem-vindo, seu boa noite, é com você. Boa noite, Orlando Farias. É um imenso prazer sempre estar com você aqui nessas lives, né? Porque além de eu estar ensinando, eu também estou aprendendo, né? Porque as pessoas elas acabam nos passando relatos muito importantes, né? Que é também uma lição de vida. E isso serve até para que no meu dia a dia eu possa usar exemplo para ajudar outras pessoas, né? Então, a circulação, quais os sinais e risco e o que mais todo mundo possivelmente, principalmente aqueles que nos visitam aqui, né, estão querendo saber, né, como melhorar. Nós sabemos que a medicina alopática, ela tem vários fatores ligados à hipertensão, trombose, afinar o sangue para não ter AVC, coisas desse tipo, né? Mas o nosso objetivo aqui é ensinar você como fazer isso de uma forma natural, para que você não venha enfrentar as possibilidades de efeitos colaterais. Então, veja bem, por que nós estamos falando sobre esse assunto? Quer provas quanto que isso é importante? Por exemplo, os números oficiais não deixam dúvidas que as doenças cardiovasculares que estão ligadas à circulação são de muito longe a principal causa de óbitos ao redor do planeta. Isso se repete também no Brasil, né? Então, estamos falando através do planeta, mas no nosso país aqui no Brasil não fica diferente. As mortes causadas por doenças cardiovasculares, elas estão aumentando cada vez mais. Então, você não chega a um problema cardiovascular simplesmente assim do dia para a noite, né? Normalmente, você começa com uma má função circulatória. E ela vai trazendo seus agravantes. E quando não nos damos conta disso, quando você vai ver, a situação já está bem difícil, né? Muitas pessoas sofrem com problema de circulação, como o Orlando acabou de citar, varize, trombose, né? Trombose venosa, que acontece muito, né? A hipertensão arterial. Inclusive, a hipertensão arterial, ela tem matado muito mais pessoas ainda após a pandemia. Os problemas se agravaram.
acidente vascular cerebral, né, o AVC. Então, o número é estonteante e impressionante que eu ando acompanhando os dados e vendo que jovens estão morrendo disso. Antigamente, isso era mais doença de pessoas com mais idade, não é verdade? Então, temos que tomar cuidado e pensar na questão. Depois ainda vem, né? Aneurisma, que é aquele coágulo que acontece, também pode trazer uma embolia pulmonar na pessoa. Dores nas pernas. Já parou para analisar como muitas vezes está relacionada a dor das pernas? Normalmente está ligado à circulação. Lógico que existem outros fatores também, né? Mas, no entanto, quando você tem um problema desse que está ligado ao fator circulatório, se você deitar no chão, com o bumbum colado na parede, com as pernas eretas na parede para o alto, você ficar durante 20 minutos, a sua perna vira uma pena, porque normalmente com problema circulatório ela está pesada, doendo, cansada, né? Então, por quê? Porque você dá um alívio, né? Para que o seu coração não tenha que estar mandando sangue para tantos lugares. Então, naquele momento, sua perna está em repouso ali, né? Então, esses são apenas algumas coisas que estamos falando, que existe o inchaço, pessoas que incham muitas pernas, os pés. Então, os números têm impressionado. Por isso que resolvemos falar sobre isso na live, para entender melhor o que é circulação sanguínea e o que nós podemos fazer proativamente para mantê-la em ótimo estado de saúde. Não é verdade? Todo mundo sonha em ter uma boa saúde, né? Mas, às vezes, nós acabamos deixando o modo de vida nos influenciar exatamente da forma que nos leva a não ter uma boa saúde. Vamos lá. Vamos iniciar, então, definindo o que é a circulação sanguínea. A circulação sanguínea é o movimento do sangue ao longo do circuito formado pelas artérias, a partir do coração, até os pequenos vasos espalhados pelo corpo. Eu brinco até, né? Como existem muitos meridianos na acupuntura, eu acabo brincando, falo que existem muitas ruas e avenidas no nosso organismo. E isso está ligado às artérias e aos pequenos vasos espalhados por todo o corpo. Ao mesmo tempo, esse movimento, ele permite algo muito importante, por isso que nós temos que nos preocupar com a circulação. Permite o transporte do oxigênio. E também a circulação, ela leva os alimentos necessários para o funcionamento celular. Também para os tecidos, para os órgãos e os sistemas que necessitam dessa alimentação. Ainda, esses mesmos vasos que estão cuidando para bom funcionamento da sua circulação, entrega ao sangue os resíduos gerados pelo metabolismo do gás carbônico, por exemplo. E, ao fazer o movimento de retorno, o sangue passa por órgãos como rins, pulmões, aonde são pulmões, né, no caso, onde esses resíduos são retirados da circulação, através da circulação sanguínea também, sendo filtrado nos órgãos excretores depois. Mas existe, assim, muitos tipos de circulação, se nós formos falar, né? Existe a circulação celíaca, existe a circulação mesentérica, inferior, superior, também existe a circulação da suprarrenal, a circulação renal, gonodal inferior, que ramifica principalmente a parte do nosso abdômen aqui, né? Para suprir as vísceras abdominais, como o esôfago e também os aparelhos reprodutor. Mas algo que está preocupando bastante hoje, tem ceifado muitas vidas, é a questão da circulação para o nosso cérebro. Vamos falar hoje sobre o sangue para o cérebro, que é fornecido pelas artérias carótidas. As artérias carótidas, ela passa aqui, ó, bem aqui, ó, perto do seu ouvido, e ela vem e faz toda a irrigação da circulação cerebral. Principalmente depois desse período pandêmico que nós estamos passando, estudos têm demonstrado que as pessoas têm tido uma coagulação anormal no organismo e tem dificultado essa artéria carótida, junto com as veias que suprem o seu cérebro, a ter fluidez sanguínea para que tenha uma boa circulação cerebral. Vocês perceberam como que as pessoas estão reclamando muito de esquecimento?
Ah, eu fiquei tão ruim da memória, eu não me lembro das coisas. Então, tem a ver com isso. E essa má circulação tem levado as pessoas a terem morte súbita, através de um AVC, um aneurisma, ou coisas desse tipo aí. Então, agora que já passamos os fundamentos da circulação sanguínea, vou dar uma busca rápida aqui, senão fica cansativo, né? Vamos examinar quais problemas ela pode ter. Como lembramos no princípio, os problemas cardiovasculares é decorrente da má circulação sanguínea. E eles, no caso ele, é a principal causa de morte em todo mundo. Então, o que é má circulação sanguínea? A má circulação sanguínea é a dificuldade de o sangue fluir pelas veias do seu corpo aí, ó. Tá? E esse distúrbio pode ser mais ou menos grave. Por isso que algumas pessoas, às vezes, acabam não se dando conta. Desde a menor irrigação de determinada área do corpo humano, ou mesmo um bloqueio total dessa circulação, tipicamente elas se manifestam em idades mais avançadas, como eu estava falando, né? Em algumas situações, pessoas que têm problemas graves de diabetes, obesidade, né? Só que hoje tem se percebido que jovens têm tido morte súbita. Vocês perceberam? Às vezes, determinados ídolos do esporte aconteceu de ter um mal súbito e acaba vindo a óbito. Então, as coisas mudaram. Então, a nossa preocupação tem que ser melhor em controlar esse problema. Um dos problemas de circulação mais difuso tem sido causado pelo colesterol alto. Só que aí vem uma gama de coisas, né? Por que o colesterol aumenta? Normalmente por um mau funcionamento hepático. O fígado normalmente não está suprindo as suas funções. Isso é causado pelo quê? Um estilo de vida sedentário, uma dieta pouco saudável. Em alguns casos também existe o fator genético associado. Agora, talvez você deve estar ouvindo aí essa live se perguntando assim, mas quais que são os sintomas da má circulação sanguínea? Os sintomas, eles são difusos e variam conforme a cada pessoa. Ainda assim, os sintomas mais comuns da má circulação sanguínea é, por exemplo, pé e mão com sensação de frio ou dormência. Já viram as pessoas reclamarem disso? Pé frio, eu tenho a mão fria. Tem gente que tem até vergonha de estender e dar a mão para você, que a mão dele é gelada, né? Também a má circulação tem levado à dificuldade de concentração, que eu estava falando agora há pouco. Varizes nas pernas. Você tem câimbras constantes? Também pode estar ligado a um bloqueio, a um problema circulatório. Queimação nas pernas. Já viram? Vocês que trabalham com a Timol, que trabalham com o projeto de saúde na família, já viu alguém reclamar? Eu tenho um queimor nas pernas. Eles falam queimor. Eu tenho um queimor nas pernas. Ou manchas vermelhas espalhadas, principalmente na parte periférica, que é nas pernas. Tornozelo inchado, pele seca, escamando, principalmente acima do tornozelo e na canela também. Queda de cabelo. Você sabia que queda de cabelo tem uma forte ligação com o seu bom funcionamento circulatório? Unha fraca. Então, todos esses sintomas, eles têm em comum a redução do fluxo sanguíneo em determinada região. Então, se você tem um bom fluxo sanguíneo, é como se você tivesse pegando um rio, onde ele está passando no seu leito ali, a vegetação está tudo bonita. Agora, se você diminuir o fluxo dessa água que vem pelo leito desse rio, algumas plantas começam a ser afetadas. E se você desviar o fluxo do curso desse rio, você vai perceber que elas vão começar a murchar e morrer. Então, veja que o nosso corpo não funciona diferente. O cérebro, outros órgãos podem sofrer com a má circulação. O nosso fígado, os rins, também o coração. A principal causa da má circulação é a doença arterial periférica, que é chamado DAP, DAP, como preferirem, né? E o que ela provoca? Ela é o resultado do estreitamento das artérias
por placas ateromatosas, no caso aí, né? Começa a formar placas que acabam impedindo a circulação. E estas são formadas normalmente por depósito de colesterol, proteínas também, excesso de proteína, quando a pessoa não está tendo uma boa função hepática para fazer uma boa metabolização, a proteína também pode causar essas placas ateromatosas. O cálcio viajada solta, quando a pessoa não funciona bem, a sua paratireoide é outro problema. Isso acaba gerando substâncias inflamatórias na parede dos vasos sanguíneos. Esse processo, talvez vocês até tenham ouvido falar, se chama aterosclerose, o ressecamento das artérias. Agora, muito bem, né? Eu não vou ficar aqui falando assim muito tempo, porque eu gosto muito da participação de vocês. Os novatos perguntando dúvidas sobre o projeto, vocês que já participam do projeto, com experiências, contando a melhora que tiveram com a dica que são dadas nessas lives. Então, normalmente, quando você vai ao médico, você vai a um profissional de saúde, vão te indicar que você comece a tomar, né? Simvastatina para o fígado, né? Você vai tomar um outro remédio circulatório, ou coração, etc. e tal. Mas que tal nós olharmos na ordem inversa da questão? Então, os problemas cardíacos, normalmente, eles acabam se agravando por um problema circulatório. Porque, veja bem, se você não tem uma boa circulação, seu coração, ele gasta muita energia. Ele se esforça muito para manter o seu fluxo irrigando todos os órgãos do seu corpo. Então, nós estamos aqui para falar para você hoje sobre algo natural. Em vez de mandar você tomar remédio, eu diria que você deve começar a tomar água. Mas será que qualquer água serve? Vai ajudar. Mas a água que pode, talvez, resolver o teu problema é uma água modificada. Nós estamos falando aqui sobre o projeto da Timol, sobre uma água que realmente hidrata seu organismo. E para isso, talvez você pense assim, onde que eu vou comprar essa água? Não. A dica aqui é de que você possa ter um aparelho na sua casa e esse aparelho vai fazer a transformação da tua água. Olha que maravilha! Você não vai ter que ficar comprando água. O Silocimol, que é o que faz parte do projeto da Timol, ele é um aparelho que ele gera um fluxo magnético que faz com que ocorra a hidrólise da água. Nós vamos começar a entender um pouquinho da coisa, como é que funciona, tá? Trata-se de um equipamento desenvolvido com potentes ímãs devidamente orientados. E esses ímãs, diferente de tudo que você encontra no mercado, ele emite de forma constante um fluxo ionizante de elétrons direcionados. Olha que coisa fantástica. Mas se você tiver dúvida, depois você pesquise sobre uma água magnetizada e uma água com fluxo magnético constante, tá? Um fluxo ionizante. Por que nós vamos ver qual é a diferença? O que esse aparelho faz com a água que transforma ela terapeuticamente num remédio para a nossa circulação? Veja bem, esse sistema dele, diretamente bem orientado, bem organizado ali, é capaz de produzir um trabalho magnético. Ou seja, energiza e orienta correções eletrônicas, celulares e moleculares pela magnetização da água. Olha que maravilha! Então, nós estamos falando aqui para você de um remédio natural, com uma água modificada, que ela pode se transformar a tua salvação para você prevenir o problema circulatório e para aqueles que têm poder tratá-lo com água. Olha que coisa maravilhosa! Então, veja bem, em outras palavras, o fluxo magnético do silocimol, que é o aparelho que faz essa mudança molecular na água, faz ocorrer a hidrólise da água. O que é a hidrólise da água? Talvez você que esteja aqui já ouviu algum representante, algum colaborador da Timol falando sobre a hidrólise da água. A hidrólise da água nada mais é do que a dissociação
ou separação das moléculas da água. Ó, que maravilha! Então, a água parada, ela tem uma aproximação molecular e ela se torna uma água pesada, uma água dura. A hidrólise, essa hidrólise que eu estou falando, ela vai tornar possível que duas reações ocorram para que a água se torne leve. Quando um átomo de hidrogênio se une a um átomo de oxigênio, então o que acontece aí? Nós temos positivo com negativo. Então forma um composto chamado hidroxila. A hidroxila reage com os minerais da água, contido na água, e como no caso desse combo da timol, o top H+, dispensa o cálcio e o magnésio na água. Olha que maravilha. Então, essa reação, ela produz os hidróxidos alcalinos. E também como que isso acaba formando os hidróxidos de cálcio, hidróxido de magnésio e de vários outros minerais encontrados na água. Então, os conjuntos de hidróxidos neutralizam os átomos isolados de oxigênio e acaba formando uma nova molécula de água, que é o que realmente importa para a boa circulação do seu organismo. Essa nova molécula de água é uma molécula dissociada, ou seja, ela pega essas moléculas grandes que tornam a água dura e, como que se desse uma martelada, explodisse em pequenas e milhares de moléculas pequenas que tornam uma água leve, uma água fácil do seu sistema celular absorver, e isso tem um efeito imediato que a pessoa, durante 30, 60 dias, ela já percebe um benefício violento na sua circulação. Então, por que é importante fazer isso? Porque nós estaremos trabalhando de forma preventiva. Então, é isso que você tem que fazer, tá? Em vez de você depositar... Não estou dizendo que você não deve tomar remédio, não é isso, tá? E também não estou dizendo que esse produto da Timol, ele substitua qualquer tratamento médico. Mas se você tem algo para somar, se você tem algo para unir, fortalecer o seu sistema circulatório, para que você possa ter uma saúde melhor, é o melhor caminho, você não acha? Se você tem um problema com o teu carro, você vai pensar no quê? No combustível. Se você tem um peixinho no aquário, que a água não está de boa qualidade, e você esquecer de ligar lá o compressorzinho para oxigenar a água, dali uns dias você vai encontrar os peixinhos mortos ali. Então, pensa que o seu sistema circulatório é como se fosse um aquário. E os peixinhos é o seu sistema celular. Então, se as suas células não tiver uma boa oxigenação, o que acontece? Você vai começar a adoecer. E o seu problema circulatório vai se agravar cada vez mais. Então, esse sistema que eu estou falando para vocês aqui, o que ele faz? Ele faz com que o seu sistema sanguíneo, em vez de ácido, ele vai se tornar mais alcalino. Essa alcalinidade vai dar maior fluidez na sua corrente sanguínea. E essa fluidez vai fazer com que os seus órgãos trabalhem menos. Tanto o seu coração não vai trabalhar tão forçado, quanto os seus órgãos excretores terá mais facilidade para eliminar os elementos tóxicos do seu organismo. Que dica maravilhosa, não é verdade? Mas, com certeza, muitos de vocês que estão aqui já perceberam que tiveram muitos benefícios na sua saúde através do uso da água magnetizada, a água corrigida magneticamente pelo silosimol e top H+. Por que eu estou aqui falando isso para vocês? Só para vocês terem uma ideia, eu, como terapeuta ortomolecular há 23 anos, eu percebi que o uso dessa água modificada magneticamente acelera os tratamentos para que haja uma melhora com a metade do tempo que se tinha anteriormente. Olha que maravilha! Isso abaixa custo de tratamento, isso abaixa desistência de tratamento, porque geralmente as pessoas querem ver um resultado logo, né? Porque se ela não está se sentindo bem, ela quer ver um resultado logo. E com certeza alguns de vocês aí têm experiências maravilhosas para compartilhar conosco. E tanto eu como as pessoas que estão assistindo essa live, com certeza querem ouvir. Então, nós vamos começar a ver a sequência do pessoal que está levantando a mão.
porque daí, com isso, a gente vai integrando a palestra ainda, né? A gente vai comentando alguma coisa que vai ajudar vocês a saberem melhor como preservar a sua circulação. Dalton, já levantaram, só que no chat, deixa eu ver aqui, a Sônia, ela disse que melhorou em diversas patologias, sono, inchaço nas pernas, né? Mas vamos começar a ouvir aqui as pessoas, né, que levantaram as mãos. Então, primeiramente, a Laura Ivone. Deixa eu só destacar você aqui. Laura, por favor. Laura, seu áudio não está saindo. Ele está ligado, mas não está saindo. Também continua sem áudio. Na hora que ela entrou, ela não deve ter Você conectado está o áudio. conseguindo me ouvir agora? Agora, perfeito. Sim, pronto. Então, doutor Dalton, eu dava plantão, sou enfermeira, plantão às vezes de 24, 48 horas, e quando eu voltava para casa, as minhas pernas pareciam que tinha inflado com uma bomba, de tanto edema nas minhas pernas. Sem contar que o meu lado do rosto, o meu lado direito, ficava o olho todo inchado e a parte do rosto, com retenção de líquido devido a cálculos renais. Quando eu comecei a ingerir o projeto, né, um aparelho, como o senhor chamou, com mais ou menos uns 6 dias, um diagnóstico de uma bactéria que eu tinha no estômago, aqui não está falando disso, mas a acidez, o senhor falou, faz isso, né? E aí eu já comecei a melhorar essas bactérias que eu estou no estômago, que era H. pylori, e outros problemas de gastrite, refluxo e outro. Mas a circulação ainda estava, voltando aqui para isso que o senhor falou, me afetava muito. Pernas inchadas, o rosto inchado, peso nas pernas. Parecia assim que eu tinha uma bola de ferro acoplada aqui na minha perna e arrastando. Quando deu no 6º dia, mais ou menos, eu já comecei a ver que minhas pernas não inchavam mais. As minhas pernas não inchavam mais, o meu rosto já não inchava. E as minhas colegas de trabalho, médicos e outros colegas, já diziam, tu tá com o rosto menos inchado, você perdeu peso? Daí eu falava para eles, eu estou bebendo uma água magnetizada e após beber dessa água eu estou sentindo esse resultado. Que maravilha, hein? Parabéns. Então, nós vemos aí, por que que a Laura Ivone teve esse benefício, né? Porque as bactérias, elas proliferam em ambiente ácido, né? Então, com certeza, quando ela começou a ingerir essa água, ela começou a fazer uma transição de um ambiente ácido para um ambiente alcalino, né? Então, normalmente a bactéria no ambiente alcalino, ela não encontra condições para que ela possa se reproduzir além do que deveria. Que no caso, a H. pylori, nós sabemos que todo mundo tem, mas é igual a candidíase, né? Quando começa a aumentar muito a população, é que acaba afetando o nosso organismo, né? Mas parabéns aí, muito obrigado por você ter compartilhado conosco a sua experiência, viu, Laurivone? A Sônia, ativa seu áudio, por favor. Olá, estão me ouvindo? Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. De onde você fala? Já é a segunda vez que eu falo com o doutor, eu sou de Canavieiras, Bahia, perto de Ilhéus. Opa! Seja Boa noite, bem-vinda mais uma doutor. vez. Obrigada. Da primeira vez que eu falei, fazia acho que uma semana ou 15 dias, e foi da diabetes, que o doutor fez a live da diabetes. Eu fiquei meio na dúvida, será que minha diabetes realmente vai melhorar? Hoje fazem 47 dias que eu faço uso do projeto, e eu estou maravilhada, porque, a princípio, eu comecei a assistir algumas lives em maio, e só há 47 dias atrás que eu comecei a acreditar de verdade no projeto, quando o Rômulo falou para eu dar uma chance para a Timol. Eu dei. Eu não imaginava que minha saúde, porque eu tenho muitos problemas de saúde, fibromialgia,
hérnia de disco na lombar, problema de tireoide, Hashimoto e problema no estômago. No caso, devido a muita medicação, eu estava com retenção de líquido, quase com problema no rim, que o médico já tinha mandado eu parar de tomar todas uma sacola de remédio que eu tomava, principalmente para essa parte de inflamação, meu corpo todo inflamado, né? Por conta da artrose no pescoço, com uma rotura no ombro. Quer dizer, cada vez a situação foi piorando por conta de 33 anos de trabalho de cabeleireira. E tanto que eu tive que parar minha profissão. De junho para cá, eu já nem estou mais exercendo a profissão, né? E aí, de 2017 para cá, eu desenvolvi a diabetes. Eu estava tomando 2 comprimidos de diabetes. E aí comecei a ter problema massa circulatório, problemas da perna pesada, meu pé ficava do tamanho de um pão, e muitas dores nas pernas, era muito grande, tanto eu achei que eu estava começando a desenvolver problema de varizes, ou até que o doutor estava falando aí sobre agora me fugiu a mente, aquele que deixa a perna bem vermelha, que o pessoal tem tido muito problema não, que teve problema na Covid, agora não vou, que está na live do doutor, né? Mas assim, aí não era, tudo isso é problema de má circulação mesmo que eu estava tendo. Agora, assim, problema com sono, ansiedade, TAG, que eu estava tendo problema de TAG, muitas perdas que eu tive na família também durante alguns anos, isso tudo mexeu no meu organismo todo, no parte emocional. Agora, posso dizer uma coisa, que em 47 dias de tratamento, eu estou dormindo, tirei o remédio do sono, diminui um remédio para diabetes, estou tendo energia, qualidade de vida, meus problemas de estômago, aquele problema que eu ficava regurgitando logo depois que eu comia, murchei em uma semana 3 quilos por conta da retenção de líquido, e o meu humor, eu estou assim mais alegre, mais positiva, mais assim, todo mundo está falando, o que aconteceu? A minha pele está mais hidratada, parece que eu rejuvenesci. Então, eu só posso recomendar que aqueles que ainda não fazem uso do projeto, que nem o Rômulo falou, dê uma oportunidade para a Timol. Não que ela vai tirar os seus remédios, as suas medicações, mas ela vai somar aos tratamentos que a pessoa já faz. Ou seja, eu gastava R$600 por mês de remédio. Esse mês eu gastei 300. Então, realmente, o meu bolso falou mais alto agora também, além da qualidade de vida que eu estou tendo. Devagar vai gastar menos, só. Com certeza. Mas é muito bom, obrigado por esse depoimento. E agora eu me lembrei de você, que fazia poucos dias que você estava no projeto. Exato. E olha que interessante agora, depois de um tempo, você falando, fazia 15 dias aquela vez, né? Acho que nem isso, né? Sim, não, tinha uns 10 dias mais ou menos. Agora está fazendo 47 dias. 47 dias. Quer dizer, com menos de 60 dias, você viu todos esses benefícios. Sim, e estou recomendando para outras pessoas que em uma semana, onde eu já tive o relato de uma que está com a ferida aberta há 1 ano, por causa da diabetes e obesidade, má circulação, ela me mandou a foto, 1 semana, ela já fechou a volta da perna dela, já fechou um pouco. E ela está assim, já murchou bastante, está fazendo muita diurese, né? Que está fazendo muito xixi, o intestino já está funcionando, o meu também. Em 1 semana começou a funcionar direitinho, assim, que nem um reloginho. Parabéns. E ela está muito feliz. Ela está muito feliz, tanto que eu filmei ela no primeiro dia e eu falei que eu quero acompanhar o caso dela, que é um caso muito raro. Em 1 ano, o médico não consegue fechar essa ferida dela. Ela até tirou uma parte do nervo, ela ficou internada 1 mês e 10 dias, chegou a pegar Covid no hospital. E em 1 semana ela me mandou ontem uma notícia de que ela está maravilhada. Em 1 semana, a reação do organismo dela. Que maravilha, hein? Parabéns, hein? Obrigada. Muito obrigado pelo seu depoimento, viu? Cleusa. Oi, boa noite. Boa noite, Cleusa. De onde você fala? Boa noite. De onde você está falando, Cleusa? O meu nome é Marci. Eu falo de Belmonte. Que legal. Alô?
Nós estamos ouvindo você sim, viu? Seja bem-vinda. Alô? Você não está ouvindo eu? Pois é, Belmonte, Bahia. Também tenho má circulação, mas só agora eu fui convidada por Nayane a assistir essa live. Que bom. E E aí, estou maravilhada de ouvir os relatos das pessoas. Ótimo, Cleusa. Pois é, estou maravilhada, né? Porque eu tenho muita má circulação, tenho as pernas de varizes, as varizes toda ruim mesmo, né? Da má circulação. Tive erisipela, né? Para mim melhorar um pouco, eu estou tomando um medicamento baratinho que a doutora passou, que está desinchando as pernas. Mas Mas eu preciso saber do médico se eu continuo tomando esse remédio ou não. Você está fazendo uso do projeto ou não? Ainda não, é a primeira vez que eu estou assistindo. Entendi. Então, veja bem, viu, Primeira Cleusa? vez. Não é que você deve parar de tomar seu remédio, que quando você começar a tomar o projeto, a água, você vai começar a melhorar bastante. Aí você conversa com o seu médico e, se houver a possibilidade, você vai tirando o remédio. Porque só esse mesmo... agora mesmo, há pouco tempo, eu estava tomando um remédio que esse provocou uma hemorragia em mim muito grande. Eu estava tomando... não sei o que lá, eu não sei falar o nome do remédio, que é muito, não sei o que lá, socolabana. Só sei falar as 4 sílabas do nome do remédio. Mas eu tive uma hemorragia muito grande, quase morri da hemorragia. E quando eu fui na médica, a das varizes, ela me falou que foi o remédio que eu estava tomando para a circulação, para as veias circular. Agora, você vê um remédio que você compra caro, e esse remédio é caro, custa 300 e tantos reais. Então, falando sobre circulação, Cleusa, é o seguinte, ó. Quando você tem uma má circulação, as artérias, normalmente, elas começam a ficar como que ressecada. Você já viu mangueira de jardim que fica lá no sol, que fica ressecada? Elas começam a ficar igual. Com esse projeto, além de você melhorar a circulação, vai hidratar esses vasos. Porque se esse vaso não for hidratado e eu mandar pressão de circulação, eu posso causar um problema maior. Então, a água, ela vai aumentar, vai melhorar a fluidez do seu sangue para ter uma melhor circulação, mas, ao mesmo tempo, ela vai hidratar as artérias para que ela aguente ter um fluxo normal sanguíneo. É tanto que a doutora das varizes, ela não passou remédio nenhum, mandou tomar 1,5 litro de água todo dia. Tá vendo? Pessoas acima de 70 anos, eu nem costumo, eu não costumo passar nem fitoterápico para melhorar a circulação. Porque, normalmente, essa pessoa está com aterosclerose, que é esse ressecamento, e se eu melhoro, vamos supor, uma castanha da Índia, para melhorar a circulação da perna, eu posso provocar um AVC numa pessoa. E o projeto da água não tem esse perigo. E como eu faço para conseguir esse projeto? Cleusa, é facinho, facinho. Quem convidou você para a live? Foi Nayane Pereira. Então, fale com Nayane Pereira, que ela vai ter o maior prazer de te mostrar como é que funciona e como é que é. Tá bom, tá certo. Tá bom? Tá bom. A Nayane está aqui, Dalton. Olha a Nayane aqui, olha. A Nayane está aqui. Ela aproveita, Nayane, explica para ela direitinho que ela precisa sair desses efeitos colaterais. Ela precisa melhorar de forma natural e ela vai conseguir. Vai sim, Dalton. Estou aqui para isso. Amanhã a gente conversa já. Então tá jóia. Obrigado, viu, Cleusa? Raimundo, Ivanda, Raimundo, ativa seu áudio, por favor. Pronto. Boa noite a todos. Raimundo.
Meu nome é Raimundo, eu falo de Alagoinhas, Bahia. Ah, eu conheço a Lagoinha aí. Quase que eu fui trabalhar um tempo aí. Eu estava quase abrindo um consultório aí há uns 15 anos atrás. Pois eu tinha alguns problemas e continuo tendo alguns problemas que hoje eu uso uma sonda, uma cistostomia. Estou aguardando fazer um exame para saber qual é o procedimento que vai ser realizado. O médico ainda vai me dizer qual é o procedimento que vai ser realizado. Se vai ser um tratamento ou se vai ter que fazer a cirurgia. Entendeu? Que eu estou com obstrução no canal. Mas o que é que acontece? Eu gostaria de dizer a todos que estão me ouvindo que esses pronunciamentos que nós estamos ouvindo aí são gratuitos, é de livre e espontânea vontade. Ninguém pagou nada para que alguém dissesse alguma coisa, não. Esse produto é real, é verdadeiro. Agora, infelizmente, muitas pessoas entendem que parou de usar porque não ficou boa, ou não ficou bom. E o objetivo desses produtos é melhorar a condição de vida do paciente. Se ele melhorar a condição de vida dele, então ele vai continuar usando. Que é o meu caso. Eu tenho quase 2 meses que eu estou usando a água, mas tem que ser usada de acordo com a recomendação. Para surtir o efeito, eu tenho que usar de acordo com aquilo que me é recomendado. Cada organismo é um organismo, são diferentes, não resta dúvida. O meu organismo vai reagir com 15 dias, outro vai reagir com 60 dias, outro vai reagir com 120 dias, e assim vai. Então, eu tenho que perseverar e continuar para que eu possa ver o resultado. Parabéns, Raimundo. Obrigado pelo seu depoimento aí. E é o que você falou, o que realmente precisa. Perseverar. E você tem que também pensar no seguinte, que você está melhorando o seu organismo de uma forma integral. Então, quer dizer, com essa melhora, aos poucos, o que você mais quer também vai chegar na melhora também. Então, muitas pessoas, às vezes, ela começa a fazer uso do projeto, mas ela não faz as mudanças necessárias que ela deveria. Ela toma água de boa qualidade, mas se alimenta de qualquer jeito. Toma uma água de boa qualidade e depois se entope de refrigerante. É complicado. Aí você está bloqueando o benefício que a água faria para você. Entendeu? Então, a gente tem que, desde que a água vai beneficiar todo o nosso organismo, nós podemos tomar algumas outras atitudes a favor para que nós tenhamos ainda um resultado melhor e mais pronto ainda, uma resposta mais rápida do uso desse projeto, que é o projeto da água da Timon. E o caso do Raimundo aí, nós vemos que não é qualquer coisa, não. É sério o caso dele, né? E ele está persistindo lá. Estão perguntando aqui para mim se castanha da Índia tem alguma contraindicação. A castanha da Índia, ela faz o quê? Ela melhora a sua circulação. Então, você vai ter uma circulação sanguínea que flui mais rápido. Agora, se você está com ressecamento das artérias, no caso, o ressecamento das artérias, com arteriosclerose, o que acontece? Você pode fazer com que haja um rompimento de uma artéria dessa, de uma veia, e você possa ter um infarto, um AVC. Então, não é questão de contraindicação. Você tem que levar em questão a idade, o quadro da pessoa, o que está acontecendo. Então, às vezes o pessoal pensa assim, fitoterápico tudo é bom. Mas no fitoterápico, o remédio é tirado do fitoterápico. Tá? Então, você tem que saber e ter consciência para cada caso que está sendo passado. E a água, você não tem essa ressalva. A água você pode usar livremente, que você não vai causar uma contraindicação e você vai estar trabalhando o problema principal, que é a circulação. Principalmente em consultório, pessoas acima de 60, 70 anos, quando eu vejo a condição, mesmo sabendo que ela está com problema circulatório, jamais eu passaria uma castanha da Índia, um ginkgo biloba, ou seja, qualquer outra coisa. Agora, a água da Timol eu passo com segurança. Por quê?
porque ela vai fazer uma melhor alcalinização no organismo, ela vai melhorar a fluidez do sangue, então vai melhorar o processo circulatório. E como eu falei há pouquinho tempo atrás, ela vai hidratar essas artérias para que não haja rompimento. Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Eu vi no chat correndo aqui, por isso que eu aproveitei falar. Agora, tá sem o nome, tá com iPhone, né? Por favor, ativa seu áudio, diz seu nome, de onde você é. Então, o iPhone aí ativa, diga o nome. Você está com o som fechado, abre o som. Pronto. Aí, agora abriu. Pronto. Conseguiu. Meu nome é Lauzina, já participei outra vez aqui. É Lauzina? Lauzina. 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 Do sul do Piauí, Baixa Grande do Ribeiro. Já tem 5 meses que eu faço uso do projeto. Achei muito, muito bom, que eu tinha muitos problemas, assim, que eu não quero entrar em detalhes nos meus problemas, mas é que, assim, eu gostei muito, que trouxe para minha família. Aí trouxe para o meu pai, que tem 85 anos. Aí ele tem aproximadamente uns 3 meses que está usando. Meu pai, quando eu falei para ele, ele acreditou e disse, não, minha filha, traz para mim esse projeto que eu quero. A minha madrasta não acreditou. Olha a diferença. Meu pai está lá com 85 anos, ele mora na roça. Ele tinha muitas dores nas pernas, inchava muito as pernas. A situação dele era bem assim difícil. Os pés dele inchavam muito. Aí ele começou a fazer uso tem aproximadamente 3 meses. Meu pai, gente, ele está lá, eu fui, tem uma semana, eu cheguei sexta-feira de lá, que ele mora no interior. Está lá cuidando de gato, fazendo cerca. As pernas dele maravilhosas, parou os inchaços. E ele disse que o outro dia amanheceu que não enxergava direito. Ele disse, acho que eu vou lavar meus olhos com essa água. Lavou os olhos e aí continuou lavando. Ele disse assim, minha filha, minhas vistas clareou, estou enxergando melhor. E a minha madrasta, que não acredita, está lá entrevada, sentada numa cadeirinha que não pode fazer nada. E se você... Eu cheguei lá... acreditar, né? Estou com sede. Botei uma água para ela, peguei a água, um produto, dei para ela, ela colocou na cadeira assim, foi encostando a mão até que derramou para não beber. E aí ela está pagando o preço de não acreditar. E meu pai está lá maravilhoso. Então, assim, de dar alegria, porque eu não vou contar de mim, que eu já falei, que eu tinha problema de coluna, um tanto de problema, e melhorei, acreditei, trouxe para minha família. Minha irmã também está tomando. A minha irmã tem diabetes, minha irmã tem problema assim, nas veias, ela teve chikungunya, eu levei ela para Teresina, que ela não andava, eu arrastava ela. Hoje minha irmã está andando, ela está com a pele bonita, está maravilhosa, então vale a pena acreditar e fazer uso desse projeto. Obrigado pelo seu depoimento, muito bom. Realmente aqui, gente, aqui ninguém está fazendo sensacionalismo. Vocês estão vendo que, conforme o Raimundo falou, esses depoimentos são espontâneos, ninguém ganha nada para fazer depoimento. E o interessante é que a gente nem promete nada. Ah, eu tenho intestino preso, vai resolver para o meu intestino preso? Eu tenho um problema de estômago, vai resolver para o meu estômago? Então, a gente não se prende nisso. Só que os resultados falam mais alto. Depois, vocês já escutaram pessoas falando aí sobre isso. Sobre melhora na parte circulatória, melhora em diabetes, melhora em intestino, melhora em dores, fibromialgia, N coisas. Então, veja bem, você está adquirindo algo que vai fazer um benefício geral no seu organismo, e esse benefício ele vai proporcionar com que você venha melhorando dos mais variados quadros patológicos.
Agora a Sandra, né? Sandra, por favor, ativa seu áudio. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, Sandra. Seja bem-vinda. Boa noite a De onde que você todos. fala? Eu falo de São Carlos, São Paulo. Quem me indicou foi a Dilma. Faz um mês e pouquinho que eu estou fazendo uso do Silicimol e Topega Mais. E todos os problemas que eu tenho, né, tive, não tem, melhorou quase 80%, 70%. Então, eu que perguntei, doutor Dalto, sobre a castanha da Índia, porque eu já tomo há alguns anos, e minimizou os meus problemas muito. Então, eu não sei porque, como o senhor disse, que não tem, quem tem que tirar os medicamentos são os médicos, né? Eu percebi nas minhas varizes que elas ficaram bem menos salientes, as dores nas pernas foram embora, mas aí quem vai me dizer é o médico, se eu tenho que parar ou não. O senhor falou que eu tenho 71 anos, não é aconselhável. Veja bem, Sandra, ó, são casos e casos. É o que eu não entrei em detalhe que não dava tempo, tá? Veja bem, se você tomou e está se dando bem, a castanha da Índia é para a circulação periférica, é para a circulação das pernas, principalmente, tá? Mas veja bem, se você tem uma arteriosclerose, o ressecamento das artérias, e você não sabe, e você toma a castanha da Índia, você pode causar um problema sério. Mas no seu caso, você já está tomando há algum tempo, você já passou esse risco aí, já, né? Já passou. A minha preocupação foi essa, doutor. Foi essa. E você também não quer dizer que você tem que tomar para o resto da vida. Você tem que tomar por um período, dar um tempo. Aí, se começar a querer voltar as dores, aí você volta a tomar. Porque nenhum remédio a gente toma eternamente, entendeu? Entendi. Muito obrigada, doutor Dalto. Imagina, eu que agradeço pela sua participação. Marcelo Eduardo, por favor, Marcelo. Faz tempo que o Marcelo está com a mão levantada, né? Marcelo Eduardo. Marcelo, abre o seu áudio aí. Marcelo, ativa seu áudio, por favor. Boa. Agora sim. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Eu fui convidado por até uma aluna minha, Simone Menezes, sobre esse projeto de circulação. Eu já fiz cirurgias quando eu estava com 52 anos, hoje eu estou com 63, e estou sendo submetido a um tratamento. Quer dizer, eu vou ser submetido a um tratamento porque eu fiz os exames de Doppler colorido venoso e minhas artérias não estão tendo, minhas veias, artérias, não estão tendo retorno, e minhas pernas eu estou sentindo muita dor. Pernas que eu corria 30 a 50 quilômetros, hoje eu não consigo correr 2 quilômetros devido justamente a não ter refluxo. Eu acho que está tendo refluxo, foi a linguagem técnica que o angiologista falou comigo. Tenho tomado um comprimido chamado Diosmin para ver se melhora e usado meias e não está resolvendo nada. Eu queria saber de vocês como é que é esse tratamento de que vocês, inovador, que vocês estão fazendo aí com o pessoal que eu estava ouvindo aqui, vai fazer efeito no meu caso. Veja bem, Marcelo, o seu problema ele está ligado à fluidez sanguínea, tá? Porque o nosso coração ele tem o trabalho de mandar o sangue para todos os nossos órgãos, para todo o nosso corpo, né? E principalmente na panturrilha, nós trabalhamos o retorno venoso, é o retorno do sangue. Agora, você veja bem, se você pegar isso na parte baixa, nas partes periféricas da perna, imagine o trabalho exaustivo que sua panturrilha tem, tá? Então, se você não tiver com uma boa fluidez sanguínea, é onde dificulta esse retorno. Exato. Nós estamos falando desse projeto, esse projeto, na realidade, é a água, tá?
Na ortomolecular, nós dizemos que existe a água dura e a água mole. O que é água dura? É a água parada, aonde ela acaba criando clusters, que são cachos, as moléculas formam que nem um cacho e formam uma molécula gigante, e essa molécula tem dificuldade de penetrar na célula. Quando nós falamos de água mole desse projeto, é um aparelho que ele faz essa quebra molecular constante. Ele faz um movimento constante na água, onde, através do magnetismo, faz a quebra molecular e não deixa essas moléculas se agruparem para que dificulte a penetração no sistema celular. Então, isso faz com que você fique com sangue mais alcalino e um sangue mais fluido, ou seja, uma fluidez maior sanguínea, para que você não tenha uma força tão grande nesse retorno venoso. Então, pensando por esse lado, eu acredito que vai ter uma significância muito grande no teu caso. Quem convidou você, Marcelo, para essa live? Foi a Simone Menezes. Então, você fala com a Simone que ela vai te explicar todos os detalhes do projeto. Tá ok. Porque aí você não vai precisar estar comprando água. Você vai estar fazendo essa água na sua casa. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a sua participação. Deixa eu ver, Orlando, deixa eu ver que o Pedro levantou a mão umas par de vezes. Deixa eu ver, talvez ele tenha alguma coisa para colaborar aí. Cadê o Pedro? Cadê Pinheiro? Oi, estou aqui. Ai, tá aí. Eu vi você com a mão Adicionar levantada, você né? aqui. Achei. Isso, doutor Dalton. É porque eu só queria dizer a respeito dessa questão da circulação sanguínea, do efeito da água magnetizada no sangue. Eu até já falei isso anteriormente para o senhor, mas eu estou vendo que aqui tem pessoas novas na assistência, né? Eu peguei Covid no ano passado, né? E fiquei 23 dias na UTI. E, veja, eu sou usuário permanente da água magnetizada há 9 anos, né? E o que aconteceu comigo foi uma coisa extraordinária, porque eu estava aí como voluntário numa comissão de ajuda humanitária que cuidava dos efeitos drásticos da Covid, né? Então, a gente estava ajudando muitas pessoas em conseguir leitos de UTI e tal. Quando eu peguei a UTI, essa comissão me ajudou muito. Mas, veja, eu perdi muitos amigos, 52 amigos meus diretos do meu círculo de amizade faleceram de Covid, né? Bastante, e eu peguei ela... Pedro. Foi, muita gente. Fora os demais que a gente cuidou em 4 estados, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, né? No meu caso, eu tive a forma mais violenta da Covid. Eu fiquei com 85% do pulmão comprometido, foram 23 dias na UTI, e nesses 23 dias eu perdi 28 quilos de massa corporal. Então, eu saí da Santa Casa de Sobral como um sobrevivente de campo de concentração, né? A gente via aquelas pessoas esquálidas, né? Passou aí e tal, nesses documentários. Eu sobrevivi. E aí eu comecei a pesquisar, até comentei isso com o senhor, o que fez a diferença? Porque eu e outro amigo de 79 anos aqui pertinho, nós dois tomamos água magnetizada há muito tempo e ele ficou mais tempo do que eu, ele ficou 30 dias entubado. Aí a gente sabe o seguinte, que a água magnetizada, ela dá um acréscimo de 10% na oxigenação sanguínea, né? Então, isso fez a diferença, né, doutor? Isso fez a diferença. Quer dizer, um tratamento simples que todos nós temos acesso, né? Está na nossa mão, e isso aí vai comprovar o que o doutor Laí Ribeiro escreve, que a água pode ser usada como remédio. No nosso caso, a água é usada como um remédio, porque ela vai tratar de 70% do nosso corpo que não requer, que não chama a atenção dos médicos, porque eles só querem tratar os 30%. Então, você fazendo uso desse projeto, como deve ser feito, né, dentro da quantidade exata de água que você tem que tomar por dia, tomar ela em jejum, no meu caso, como eu sigo isso fielmente, fez a diferença em eu estar aqui falando para vocês, dando esse testemunho. Maravilha, Pedro. Que vivência de experiência que você teve, hein? Foi. Realmente faz a diferença, né? E como o Pedro está falando, né? Na época da Covid se falava muito de hipóxia celular, falta de oxigenação, né? Então, esse projeto realmente, o Pedro está contando agora, mas eu conversei com vários outros
que também conseguiram sobreviver e eles acham que a diferença estava na qualidade da água. Então, é um projeto sério, né? Que nós devemos ficar atento nisso aí, né? Obrigado, viu, Pedro? Simone, ativa seu áudio, por favor. A Simone, desde o início, está com a mão levantada, né, Simone? Por favor. Ô, Simone, tudo bem, Simone? Boa noite, tudo bom? Gente, Boa eu tô aqui noite. deitada com as pernas para cima porque eu tô com muita dor. Aí, Eu tá tô com vendo? Tá vendo como Tô. acontece? Tá a Simone aí de testemunha. Então, eu assisti uma live com o Rômulo, né? E logo adquiri o projeto. Ele ainda não chegou. No caso, eu estou assistindo hoje a segunda, né? E eu até coloquei lá no chat, eu tenho hipotiroidismo porque eu tirei um lóbulo, né? E eu tomo Puran por causa disso, né? Eu fiquei com hipotiroidismo porque eu tirei o lóbulo direito. E assim, a minha dúvida, né? No caso, se eu ficar tomando a água, fazendo o uso direitinho, né, do projeto, se eu posso vir a ficar livre da medicação, né? E com relação aí à circulação, né, que o doutor falou, eu tenho uma dormência na ponta dos dedos, dos pés, e o calcanhar é estranho, porque eu nunca ouvi falar nisso. É uma dormência que vem assim no calcanhar e vem para a panturrilha, e isso é constante, e fica pior quando eu acordo. E eu durmo assim com 3 travesseiros embaixo das minhas pernas e eu acordo com as pernas dormentes, né? É estranho isso. E fora, assim, mais um trilhão aí de doenças que eu não tenho, né? Como eu ouvi aí vocês comentando, a gente não tem, né? A gente sofre de algumas coisas, mas eu assim, eu acreditei, né? Logo que me falaram, né? Eu acreditei no projeto, já ouvi algumas pessoas, comigo não teve resultado, mas eu mesma conversando e buscando informações, eu vi que a pessoa não faz o uso da forma correta, né? Ou Não toma a destrói, quantidade ou toma correto e destrói de outra forma com a alimentação, né? Não, e algumas nem tomam mesmo, né? Não usam da forma correta, enfim. E aí seriam essas minhas 2 dúvidas, né? No caso, sobre hipotireoidismo, sobre a circulação. A fibromialgia, eu já ouvi os relatos aí, então eu estou esperançosa, estou muito ansiosa. Eu estou no momento, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu no momento estou em Santa Catarina, eu ia até pedir para chegar o meu projeto aqui, mas quando me falaram, vai demorar uns 20 dias. Eu falei, não, eu já vou estar no Rio de Janeiro. Então, mando o meu projeto para o Rio, né? Aí eu vou para casa só no início de fevereiro e estou ansiosa para começar logo a fazer uso. Simone, quem que apresentou o projeto para você? Então, a Lene, ela postou num grupo e aí eu peguei o link, né? Assisti a primeira e logo entrei em contato com ela e adquiri o projeto. Agradeça a ela, porque eu vou te falar uma coisa. Nós não temos como garantir o alcance que tem para cada pessoa. Só que o benefício funcional para o organismo, como nós falamos, ele é integral. Entendeu? Sendo integral, alguma forma de melhora você vai conseguir. A gente não gosta de ficar falando, vai curar isso, vai curar aquilo, porque não é uma panaceia. A gente está falando do reequilíbrio do organismo, que esse reequilíbrio vai proporcionar com que você possa ir se vendo livre de muitos quadros patológicos. Não tem um número específico de quadro patológico. Eu já tenho conversado com pessoas com as mais diversas patologias, né? Mas tudo vai, igual você disse aí, de fazer o uso correto e, como o Raimundo disse, persistir com o uso. Uhum. Então, logo você vai estar recebendo o seu projeto. Tá já, então, obrigada. Pelo que eu percebo, além de você estar ansiosa de receber seu combo, você quer levar isso, reportar para outras pessoas também. Com certeza. Meus pais, eu faço uso de óleos essenciais, né? E quando eu comecei com esse intuito de ajudar a minha família. E quando me apresentaram também o projeto da água, eu já falei assim, meu pai, minha mãe, minhas irmãs,
né? Eu busco muito isso, né? Tudo para mim, junto com a minha família. Você está esperando chegar a sua franquia, então? Com certeza. Ah, então ela já pulou para a franquia. Não, sim. Eu já fiz a franquia. Ah, tá. Então, parabéns, seja bem-vinda. Com certeza, além de te ajudar, você vai poder ajudar muitas pessoas. Uhum. Márcia Júlio, por favor, Márcia. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Você fala de onde? São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Opa, conheço São José do Rio Pardo. Conhece? Isso. Ai, que alegria! É uma satisfação imensa estar aqui, né? Novamente, porque eu estou, assim, já frequentando essas lives maravilhosas, como diz, né? Realmente uma consulta, né? Uma consulta médica de resultados naturais, né? E eu estou vindo aqui para falar que eu já estou tomando essa água já faz mais ou menos 6 meses, uma indicação de uma amiga carinhosa, né, por conta do meu quadro de diabetes, que estava muito alto, né? Eu estava com 400 de diabetes, sempre para o pessoal, e minha pressão também estava totalmente descontrolada, 19 por, não lembro agora, por 10. E assim, muito chateada, porque tomando 9 remédios não estava dando certo. Não estava conseguindo, aí fazer academia, o médico falou, vai fazer academia, alguma coisa, para você poder dar esse quadro. Aí me deu mais uns remedinhos, eu muito chateada, conversando com Deus, falei, meu Deus, e agora? De repente me surgiu essa pessoa maravilhosa me trazendo esse projeto. Resumindo para vocês, né? Faz 6 meses que eu estou tomando essa água, estou levando para as pessoas, porque o resultado foi fantástico, gente. Assim como muitos também tiveram esse resultado na saúde, né? Porque, como diz, água tem diferença, né? Então, essa água que o Dr. Dalton está falando, essa água realmente é diferente de tudo, porque além de limpar a casa, limpar o nosso organismo, nos traz uma qualidade de vida bem melhor. Um ânimo, né? Eu já sou uma pessoa com bastante energia, mas a minha energia veio assim, ficar melhor, mais animada e com menos dores. E também o resultado é a minha diabetes hoje está controlada, tá? A minha pressão está controlada, feliz da vida, e super indico para todas as pessoas, tá? De coração, levo, porque se é bom para mim, eu quero compartilhar com todos. Eu falo, refalo, afirmo e confirmo, gente. Peguem, comece a adquirir essa água, tome da maneira correta, que vocês também terão resultado, tá? E torcendo para todos. Parabéns, Márcia. Obrigado pelo seu depoimento. Talvez as pessoas estejam perguntando até, né? Por que o terapeuta, o Dalton Leme, como ortomolecular, endossa esse projeto, né? Porque eu vi que se trata de um projeto que tem comprovação científica, gente. Isso faz grande diferença, tá? Me ofereceram vários outros projetos ligados à água, mas quando eu vi o Datimol com comprovação científica, aí então mudou a questão para que eu pudesse experimentar para mim e para minha família. Só se vocês terem uma ideia, esse combo Datimol aqui, ó, que é o combo Mega, eu tenho na minha casa, tenho na clínica e tenho um outro dentro de um garrafão que quando eu viajo eu já ponho água lá e vou repondo. Então, é para não ficar tirando daqui e de lá, então eu já tenho 3 já. Então, eu digo assim, é um projeto tão barato, no final das contas, no fritar dos ovos aí, você vai ver que ele é tão barato que você, se você não tem ainda, não perca tempo, tá? Não perca tempo, por quê? Porque eu vi os resultados e por isso que eu indico. E também porque eu vi as comprovações e a seriedade dessa empresa da Timol. Obrigado, Márcia. Agradecemos muito a sua participação, tá? A Rejane. Muito obrigado, viu, Márcia? Rejane. Obrigado, viu, Márcia? Boa noite a todos, doutor Boa noite, Rejane. Tudo bem? Tudo bem, você? E onde você fala? Eu falo aqui em Fortaleza. Cortou. Da onde que você está falando? Fortaleza. Fortaleza. É um prazer estar aqui novamente, poder
falar um pouco da minha experiência dentro do hospital. Obrigado. Eu sempre tive pleno de má circulação, desde os 14 anos de idade. Comecei a sentir vazio, a tensão de peso do pé. Enfim, a minha vida toda eu sofri números na vez. Mas a coisa agrava de um jeito que, quando foi em 2008, eu passei uma cirurgia vascular e foi tirado mais apenas minha perna esquerda. E eu estava tendo melhor um alívio um certo tempo, mas depois a sensação de peso retornou, outros surgiram, e quando foi 2016 eu chikungunya em causa. Aí a coisa complicou. A chikungunya dá sensação de peso, dá doença, já dá dor nas articulações. Eu fiquei também com tendinite no ombro direito e no joelho. Então, assim, estava passando vida bem sofrida. Eu não ia à noite, me 10 e um quinto no sábado 10. Então, assim, eu dormi o primeiro sono, mas eu não sei dormir. Com todas as enfermidades que eu senti, né? A vontade de uma coisa, na minha tendinite. Ô, Regiane, seu som está cortando. Acho que a internet dela devia estar ruim, viu, Renan? Tava picotando. Tá ruim, Eu entendi o que ela falou. Fala agora. Melhorou? Aí sim. Perfeito. Agora sim. Pronto. Então, aí eu já não conseguia mais dormir às noites. Há quase 2 anos eu já estava dessa forma. Eu acordava pior do que eu ia deitar. Eu acordava mais cansada ainda, porque eu não dormia. E aí eu conheci o projeto no início do ano passado, no começo de abril. E aí eu aderi ao projeto, comecei a fazer uso corretamente, do jeito que me passaram o protocolo, a quantidade de água, e os benefícios eles foram assim maravilhosos. Então, hoje eu falo que eu tenho pernas novas, porque eu não sinto mais cansaço, dor nas pernas e nem sensação de peso. Formigamento nos pés eu não tenho mais, a quintura desapareceu e a tendinite, no primeiro dia que eu usei a água, ela desapareceu até hoje. Ou seja, mais de 8 meses que eu não tenho dor no meu corpo. Hoje eu não tomo nenhum comprimido. Hoje eu vivo só na alimentação e na água do projeto. Então, aqueles que estão duvidosos quanto ao uso do projeto de saúde, não tenham medo. Faça esse 70% de investimento na saúde de vocês. Então, vocês vão ter uma saúde, uma qualidade de vida, vão se libertar das medicações, vão se libertar desses pagamentos mensal só com remédio de farmácia, tá? Então, assim, não pensa mais nisso. Adere ao projeto e comprove você também, assim como eu comprovo que é eficaz e trouxe benefício, não só para mim, mas para toda a minha família. Muito Inclusive, bom, o transtorno da ansiedade também, que a minha filha tinha. Ela fazia uso de 3 comprimidos diários. 3 comprimidos, uma menina de 24 anos, gente. Doía o meu coração, doutor Dalton, de ver minha filha Amanda, quem me conhece sabe que o nome da minha filha é Amanda, tomar 3 comprimidos por dia. Minha filha era uma morta-viva. Era assim que eu via minha filha. Porque ou ela estava dormindo, mesmo que fosse de dia, não era à noite, não, para a Amanda dormir à noite. Ela dormia qualquer hora, era de manhã, 10 horas, 2 horas. Quando ela estava acordada, era aquela pessoa, só os olhos estavam abertos, mas o corpo parece que estava bem distante. E eu rezava muito, eu pedia muito a Deus que mostrasse uma maneira daquela menina se curar, ficar bem, e ela não depender. Com 4 meses de uso da água, a neuro dela
tirou uma das medicações. E com 7 meses de uso, a doutora tirou outro remédio. Então, hoje a Amanda está bem, não faz uso de medicação, minha filha faz tudo, tem coragem, tem ânimo, tem determinação, ou seja, ganhou vida nova. E não foi com comprimido de farmácia, isso eu garanto que não foi, porque ela tomou por 2 anos e ela não teve melhora. Pelo contrário, só era socorrida de emergência em emergência. E o que acontece? Quando ia para um médico, passava uma medicação. Com 1 semana, 15 dias, voltava as dores. Ia para outra medicação. Vocês não têm noção de quantos mil. Eu não estou falando de 100, 200, não. Estou falando de quantos mil nós gastamos entre consultas, Uber e medicação com minha filha. Muito dinheiro mesmo. Não foi coisa pouca, não. Muito bom, então, Regina, muito aquele bom. que está duvidoso, entre no projeto, adera esse projeto para a sua vida e toda a sua família, porque daqui para frente é só saúde e qualidade de vida, alegria e felicidade, que é tudo isso que o Projeto Saúde da Família traz para nós. Obrigado, viu, Regina? Boa noite a todos. Inclusive, né, Orlando, eu quero mostrar aqui que o pessoal começar a prestar atenção, que entra nesse projeto, que a Timol, ela não faz divulgação em redes sociais, tá? Em leilões, tá? Desses sites que você vê por aí. Por quê? Porque o interesse da Timol é que você aprenda e tenha alguém te acompanhando para você tirar todo o benefício do produto, tá? Inclusive, ó, tem um número aqui, ó, que é o código de autenticidade, ó. Ó, se você não tem esse código de autenticidade aqui, ó, então você pode estar comprando um negócio aí, gato por lebre, né? Então toma cuidado também, tá? Porque sempre que tem um produto bom, surge outros querendo imitar no mercado, né? Então tomem cuidado com isso. Só vocês estão aqui, é a Timol que está promovendo isso, está financiando essas lives e tudo mais, porque embora que os depoimentos tudo é gratuito aqui, mas você sabe que isso envolve um custo, desde ter uma plataforma, né? Para indicarem para vocês o melhor produto do mercado. Pessoal, eu comecei essa apresentação ali na abertura falando que nós teríamos uma aula, né? E não foi diferente. Foi uma aula espetacular, viu, Dalton? Mais uma vez, aqui diante de todos, o meu muito obrigado. Todos nós ficamos aqui muito felizes com as informações que foram passadas, com a clareza com que elas foram apresentadas. Parabéns mesmo. Nossa gratidão sincera a você e também a nossa gratidão sincera a todos os convidados. Nós sabemos que a maioria de vocês, se não todos, para estarem aqui presentes, assistindo essa live, você fez ajuste na sua agenda. De repente, você abriu mão do seu convívio familiar, abriu mão do seu lazer, do esporte, e está aqui, querendo entender mais sobre a sua saúde e qualidade de vida. Então, nós não poderíamos deixar de não expressar a nossa mais profunda, sincera gratidão por você estar aqui acompanhando essa live. Aliás, não é live, é uma aula, né, doutor Dalton? Essa aqui é a verdade. Parabéns. Agora, a pergunta é óbvia, né? Como é que você adquire esse projeto? Como que você vai adquiri-lo para que você também, você e sua família tenham esses benefícios? De novo, o Dalton já falou. Você vai procurar quem te fez o convite para essa live. É essa pessoa que vai fazer um programa de acompanhamento. Essa pessoa está apta, treinada a tirar suas dúvidas. Nós reiteramos veementemente que vocês consultem a pessoa que te enviou o link, que te fez o convite. E evitem a todo custo, né, adquirir em algum site de leilões, os marketplaces. Você precisa estar seguro com esse código de autenticidade que o Dr. Dalton acabou de te mostrar. E a pessoa que te enviou o link, ela vai fazer um programa de acompanhamento. Então, é um projeto muito sério. É um projeto que envolve a sua saúde. E nós te entregamos o melhor e da melhor forma. Ok? Bom, de nossa parte, muito obrigado a todos. Foi uma honra estar com vocês. Vamos ouvir as palavras finais do nosso mestre, né? As suas palavras concludentes.
Grande abraço a todos, excelente noite e tenho certeza, valeu muito a pena tudo que vocês viram e ouviram. E não podemos deixar de não agradecer as pessoas que voluntariamente vieram aqui dar os seus depoimentos. E sabe uma coisa que eu vou falar, Adalto? Nós não combinamos depoimento com ninguém. Não, isso que é interessante, né, Todos voluntários aqui, as pessoas de bom grado se sentiram tão felizes com o projeto que vieram aqui, levantaram a sua mão virtual e deram seus depoimentos. Se você for no canal do YouTube, tem ali outros centenas de depoimentos de várias patologias, voluntariamente, sem combinar, espontaneamente. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado. E também, certamente, o muito obrigado do Dr. Dalto. Abraço a todos, excelente noite. As suas palavras finais, e passa o teu site, Dalto, para que o pessoal possa conhecer o seu trabalho. Abraço. Obrigado, viu, Orlando? Obrigado a todos. Aqueles que ficaram até o fim agora vão receber a oportunidade de ter um presentinho, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui meu site. Se vocês quiserem, vocês podem estar entrando lá para conhecer o meu trabalho, tá? Terapeuta Dalton Leme é o meu site. E ali no site você tem um contato direto que cai para um WhatsApp. Se você tem interesse em marcar uma consulta, porque você já está no projeto de Água Boa, né? Você quer corrigir a alimentação por tipo sanguíneo, quer fazer algumas reposições necessárias para você ainda ter um efeito melhor, você pode entrar no meu site e você que está aqui presente, você vai falar assim, ó, eu quero marcar uma consulta com desconto de 50%. Tá bom? É o presente que eu estou dando para vocês aí. Muitas pessoas, às vezes, já disseram que quiseram passar comigo e não tiveram oportunidade financeira. Então, se você quiser, amanhã você tem que estar fazendo isso. Nem que eu não responda na hora, vai estar ali o chat de mensagens que vocês mandaram, e aí eu vou conseguindo respondendo cada um, e você vai ter esse desconto na sua consulta, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado por dispensar seu tempo. Obrigado, chegamos a ter quase 700 ou mais pessoas na live, e esse sucesso é graças a você. Um beijo no coração, até a nossa próxima live, se Deus quiser.